Se não fosse a carga já dos últimos jogos do que o Flamengo não produz, não cria e tudo mais, provavelmente as críticas e os xingamentos que a gente viu hoje, não estou dizendo que eu concordo com os xingamentos e sobretudo com as vaias prévias. Você concorda com a insatisfação? A insatisfação, ela é normal, compreensível, lógico, porque normal. Olha o nível desse elenco, desses jogadores e tudo mais. Só que aí assim, você opta, né? O mesmo Flamengo que optou para, contra um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, deixar De La Cruz e Pedro no banco de reservas, Campeonato Brasileiro, talvez com o seu principal adversário do ponto de vista da briga por título e tudo mais, né? Hoje você tem outros, mas enfim, tem sido o principal adversário, você poupa esses jogadores que estavam em campo no jogo contra o Amazonas. Não estou dizendo que está errado que estivessem hoje e não estivessem no Allianz, mas se você escala um time como o que o Flamengo escalou hoje, porque, ok, faltavam peças, faltavam titulares, mas você tem que escalar pensando o seguinte, cara, eu vou ganhar esse jogo por 3, 4-0 e vou me livrar de uma viagem de 4 horas do jogo de volta. Vou mandar um monte de garoto, vou mandar um time completamente alternativo. Tudo bem. Porque se o Flamengo faz isso, se o Flamengo goleia o Amazonas, eu acho que ele poderia tomar essa decisão, faria sentido, porque não ia ser goleado pelo Amazonas, mesmo com um time completamente alternativo, e depois desse 1-0, não vai fazer isso. Certamente não vai fazer isso. E aí é o que o Léo falou, não é só porque foi 1-0. Porque se tivesse sido 1-0 com potencial para 3, 4-0, acho que o olhar seria outro. Mas o Flamengo perde a oportunidade de poupar e perde a oportunidade de poupar também no jogo de volta. É verdade. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Excelente quinta-feira desde já. Espero que tenham tido um bom feriado. Agora, falando sério. O período do Tite no Flamengo está entrando num momento perigoso. E com isso eu não quero dizer que ele está correndo risco de perder o emprego, porque eu considero uma insanidade se a diretoria do Flamengo tomar essa decisão. Eu não duvido que ela possa fazer isso em algum momento, eu não acho que esse momento está próximo, é muito cedo na temporada. Não duvido também que isso talvez esteja sendo considerado em conversas entre eles, porque essa é uma equipe de pessoas que de futebol não entende. Então, são pessoas que tentam acertar, até hoje acertaram 1,5 vezes, né? Na contratação do Jorge Jesus e no chamado ao Dorival Júnior para resgatar a temporada do Flamengo naquele período em que, logo depois, ele entregou no segundo semestre 2 títulos de Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Fora isso, essa diretoria só errou, pensando em contratação de treinadores. Não sabe por que errou também, não sabe por que acertou. Então eu não duvido que essa diretoria do Flamengo, essas pessoas possam estar pensando, não é zero informação, mas não duvido que possam estar pensando, vamos ver aí mais alguns jogos e tal. Por que eu disse que eu acho que o período do Tite está entrando num terreno perigoso? Porque a demanda, aquilo que a torcida do Flamengo, aquela que já está insatisfeita, e a insatisfação está clara no estádio, está clara nas redes sociais, já há algum tempo, não foi só hoje, o que essa torcida quer, o time não pode entregar. Primeiro porque já tem gente que já não quer mais o treinador. Então, a partir do momento em que tem pessoas que não querem mais o treinador, o que acontece? Se o Flamengo se transformar num dos maiores times de futebol de todos os tempos em uma semana, essas pessoas elas não vão ser convencidas. E isso é uma fantasia, claro. Aquelas que estão, com certa racionalidade, a coisa não está boa, esse time podia estar jogando mais. Elas queriam hoje uma goleada sobre um time que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B e que é várias vezes, do ponto de vista técnico, inferior ao Flamengo. Sim, muito inferior. E isso até poderia ter acontecido, dada essa diferença. Mas se a gente pensar no que foi a campanha do Flamengo no Campeonato Estadual, por exemplo, e aí eu não vejo tanta diferença entre o Amazonas Futebol Clube e os adversários do Flamengo no Campeonato Estadual. Nova Iguaçu, por exemplo, que foi a decisão. Isso. Foi um jogo em que o Flamengo conseguiu fazer muitos gols. A primeira partida da decisão contra o Nova Iguaçu. E se a gente pensar também no que é normalmente o trabalho do Tite em clubes, o que acontece com frequência não são as partidas em que o time que o Tite dirige ganha por 3, por 4, por 5. O Tite é um treinador de uma outra visão.
Mas ele tem potencial para isso em mãos, hein? É claro que ele tem, mas se o potencial não apareceu até agora, por que apareceria hoje? Só porque o torcedor Mas tá em algum muito... momento tem que aparecer. O torcedor está muito... Mas se aparecer, Uma hora vai. vai aparecer na hora em que as coisas acontecerem, em que as coisas... em que o trabalho se encaixar. Não vai acontecer porque hoje nós temos o Amazonas e nós temos que ganhar de 5, porque daí vamos comprar tempo e vamos ganhar um pouco de tranquilidade. Não é assim. O Flamengo não tem goleado, não tem jogado bem. O Flamengo não tem encantado como se deseja. O Flamengo tem 2 gols nos últimos 4 jogos. Isso. Então, mas é engraçado que assim, o jogo de hoje, eu acho que ele exigia mais isso, né, André, do que... Eu não tô nem falando do nível da atuação, mas porque em geral, quando acaba esse tipo de jogo, o que a gente fala? De bom, teve o resultado. É porque conquistou os 3 pontos e tudo mais. Hoje o resultado não é bom. O resultado é ruim pelo que eu falei. Porque o resultado impede o Flamengo de dizer acho que para todos os seus titulares, se ele mete um 3-0, um 4-0 hoje, ele poderia olhar para todos os titulares e dizer, vocês vão ficar aqui. Então hoje, o resultado, apesar da vitória, ele é ruim. Porque ele vai obrigar o Flamengo a fazer uma viagem continental, né? Uma viagem do Rio de Janeiro para Manaus. Além disso, só tem um time no Brasil hoje tratando os adversários inferiores de maneira apropriada, que é o Atlético Mineiro. É o único. Só. Concordo. E o recorte é pequeno. É mínimo. E o técnico chegou outro dia. O recorte do trabalho do técnico é pequeno. Joga no futebol do Brasil. A quantidade de jogos é pequena, jogos. mas chama muito atenção. Por que ele conseguiu e o Tite até agora não conseguiu? Mas aí é outra... Peraí. Aí São maneiras diferentes de ver futebol. Milito e Tite, pelo amor de elencos Deus. diferentes, pessoas diferentes, ambientes diferentes, exigências diferentes, contextos diferentes, tudo diferente, né? Não, e outra coisa, eu Isso acredito não é muito no Atlético, acredito Eu também, mesmo sim. com os caras que tem na frente, também. com a capacidade de treinador. Só que assim, também não dá pra dizer que ele conseguiu. Porque eu acho que assim, o que dá pra criticar, O desempenho o que já dá é pra muito melhor, contestar... Não, mas assim, não tá consolidado. Porque Não, também... claro, mas o nível de jogo é coisa bem de superior. pegar o recorte É isso que eu quero chegar. Claro que não. Eu sei, mas Não cara, está consolidado. Eu sei, não tá concordo, mas- consolidado. eu lembro, concordo. Birner, desta mesa aqui, elogiando o nível de jogo do Tite. Já tá claro, já... Não é assim, não é assim. Eu acho até que olhar para o campeonato estadual e fazer qualquer elogio ao que o Flamengo conseguia do ponto de vista dos resultados, e eu tô tranquilo para falar, porque sempre falei isso aqui. Falei, vocês me desculpem, mas o campeonato estadual do Rio de Janeiro, sobretudo, assim, não vale, não é parâmetro para o que o Flamengo pode ou não pode fazer. O problema desse começo de ano no Brasil é que assim, você consegue perceber quando as coisas estão ruins. Né? Exato. Você consegue ter certeza de quando Mas elas assim, estão boas. mas é compreensível o torcedor do Flamengo incomodado, porque o Tite não chegou nem esse ano. É bom lembrar. E deixando claro... Ele vem desde a temporada passada. E deixando claro que coisas como a que está acontecendo com o Atlético Mineiro não são normais. Né? Como o Flamengo do Jesus não foi normal aquilo. Não foi. E durou. E durou. E o Flamengo do Jesus teve suas oscilações. Teve também. A eliminação do Atlético. O começo foi... O Emelec, O Flamengo fez né? um bom jogo em 2024. Padrão Tite em relação ao que se conhece de capacidade dele. Fluminense. Primeiro jogo contra o Fluminense É isso. nas semifinais do estadual. É isso aí. Ali o Fluminense não respirou, o Flamengo se impôs, ganhou. Foi não sei, encantou? Talvez. O talvez Fluminense não. muito abaixo desse Talvez dono não também. Mas sim, ali encantou. mas fez. Por mais que o Fluminense esteja abaixo, ali o Flamengo fez Mas um o que- jogo ou 2 jogos até de O que altíssimo. eu quero dizer é que, às vezes, treinadores, na situação em que o Tite está, começam a duvidar um pouco das suas convicções e entender que, olha, precisamos mudar aqui, precisamos mudar aqui. O Tite não é um treinador assim. E ele não precisa ser assim, nesse momento da carreira dele. Ele é um cara muito fortemente apegado às convicções dele em termos de construção de equipe. Goste-se ou não, os métodos dele são conhecidos, comprovados, testados E eficiente. e eficientes. Então, eu não acho que ele vai fazer qualquer coisa diferente do que ele normalmente faria se o Flamengo estivesse, não voando, mas jogando bem, não com essa pressão da torcida e tal. Mas outro dia o Flamengo jogou com 3 zagueiros. É preciso voltar ao Tite do Grêmio para encontrar um time dele com 3 zagueiros. Pensando no trabalho anterior, seleção brasileira, houve um momento de estagnação durante as eliminatórias para a Copa do Catar. E o que aconteceu? O que resolveu? A aparição da chamada nova geração de atacantes da seleção brasileira, sem juízo de valores, apenas apontando fatos. Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, esses jogadores mudaram a seleção brasileira. A partir daquela partida contra o Uruguai, seria isso aqui no Brasil? Que foi 4-1, alguma coisa assim. Agora a memória me falha. Foi. Então,
como treinador do Flamengo, ele não tem como incorporar jogadores. Porque ele vai ter que trabalhar com esse elenco aí, que é o melhor. Mas tem o dia a dia. Que é o melhor da América do Sul. Tem uma novidade que é o Gabriel Barbosa, que a gente viu hoje aí. Compreende-se, 45 dias sem treinar como deveria estar treinando. Não acho que ele passou 45 dias sem fazer nada, é claro que não. Mas o tempo da bola, a sensibilidade para jogar, isso tudo precisa ser resgatado, recuperado. Mas ele poderia ser uma novidade. Talvez o Tite esteja pensando em como eu posso apressar a melhora, como eu posso eventualmente pular algumas etapas em relação ao que estava planejado. Porque a pressão é muito grande por algo que hoje o time do Flamengo não vai entregar. Não vai. Se não entregou contra o Amazonas Futebol Clube, sem nenhum desrespeito aqui, só comparando tecnicamente o potencial dos times, é porque não há hoje condições para isso. Então, se você pode pensar em trocar o treinador, eu considero isso uma insanidade da maior ordem. É uma atrocidade, não é uma insanidade. Mas as coisas não estão bem, o Flamengo não joga como deveria, o processo está demorando a começar a acontecer num bom nível, e isso é um fato. Agora, a comissão técnica do Flamengo, ela tem capacidade e tem elenco para resolver. Só uma coisa, John. Eu não estou nem condenando o trabalho do Tite, porque eu acredito muito ainda no trabalho do Tite, nem consolidando como um trabalho de sucesso indiscutível o trabalho do Milito. Eu só acho que uma vantagem do argentino sobre o Tite é que ele tem características de jogo, de como ele gosta de jogar, e ele fez algumas adaptações ao que ele usualmente fazia, até quando a gente fala do desenho da equipe, que ele jogava muito com 3-4-1-2, 3-4-2-1. No Atlético, quando precisou, jogou com linha de 4 sem nenhum problema. As características dos jogadores que ele tem, porque ele se mostrou mais maleável, mais adaptável àquilo que o elenco oferecia. Né? E o que você está falando? E eu entendo mais uma coisa, o Milito é um técnico que precisa provar que é um vencedor. Ele está num outro estágio de carreira. O Tite não, claro. Tem os seus métodos e ideias que transformaram o Tite num vencedor. O meu ponto é só que, assim, em relação a elogios a treinadores, a gente, às vezes, dependendo do treinador, a gente é muito rápido também para elogiar certos treinadores. O Tite é um deles. Porque eu acho que o Tite... A quantidade de elogios ao Flamengo na hora que o Tite chegou, acho que não fazia muito sentido. Mas as críticas agora exageradas também são rápidas. Não, claro que são. Claro que mas a questão é que, para mim, assim, as críticas exageradas ou rápidas demais para treinadores de futebol no Brasil, esse é o padrão. Esse é o padrão para tudo e para qualquer um. Inclusive para os técnicos vencedores, que se num determinado momento passarem por 2 semanas, 3 semanas de mau futebol, os caras vão começar a apanhar e vai ter torcedor, mesmo daqueles que ganham tudo absolutamente o tempo todo, que vão começar a questionar o técnico, pedir a troca de técnico e tudo mais. Eu só faço essa ressalva em relação aos elogios. Porque eu acho que para certos técnicos tem sempre uma coisa de calma, é muito começo de trabalho e tal. E para outros... que talvez se justifique, e eu entendo que o Tite, por exemplo, é um cara cuja carreira toda faz com que a gente acredite muito nele. Credibilidade. Porém, eu acho que o cara ser bom não significa que uma chegada e alguns resultados imediatos num primeiro momento, como inclusive aconteceu com o próprio Flamengo no Campeonato Brasileiro, quando o Tite chega, sejam a definição ou tragam a convicção de que não, é um trabalho, porque aí a gente usa esse termo trabalho, é um trabalho realmente que acho que tá muito bom, trabalho muito bom leva tempo para a gente poder chamar de trabalho muito bom. Sim. O próprio trabalho do Milito, eu chamo de um trabalho muito promissor. É isso. É um início muito bom. Mas não dá para chamar de trabalho muito bom. Qual é a muito diferença? Cedo. Quer ver qual é? Ontem o Atlético Mineiro fez um gol de escanteio na primeira trave, né? Gol do Arana, com 2 bloqueios. Então, uma jogada treinada, assim, com muita repetição, em preparação para ser colocada em ação num determinado momento e pegar o time adversário de surpresa, como aconteceu. A execução foi perfeita, no replay dá para ver exatamente os bloqueios feitos para a chegada de um jogador por trás. Foi igualzinho o gol dos Stones, né? Igual o gol dos Stones. A inspiração é o gol dos Stones, do John Stones, no clássico Liverpool e Manchester City, em Anfield, última vez que jogaram em Liverpool. Foi 1-1 aquele jogo, né? O gol dos Stones e depois o Liverpool empatou. O Flamengo fez um gol assim no estadual.
Ontem, assim, rede social, programas como esse aqui, olha aí que time bem treinado, olha o Atlético, jogada preparada para surpreender o adversário. O Flamengo fez um gol rigorosamente assim. Me desculpe de novo, eu esqueci qual foi o jogo, mas foi no Maracanã, no Campeonato Estadual. Escanteio do lado direito, nesse gol aí, onde foi a finalização que nós estamos mostrando. O torcedor do Flamengo vai lembrar. E as pessoas já esqueceram isso. O tratamento é outro. Por quê? Porque o Atlético voa nesse momento, entre aspas. Assim, é impressionante o que o Atlético faz com seus adversários, sejam eles de bom nível, de nível médio, de nível baixo. E o trabalho está pegando. No caso do Flamengo, as coisas estão demorando a acontecer. E a insatisfação, ela é uma característica da análise do Flamengo desde 2019. Eu sei que existe um componente saudosista que não faz bem a ninguém. Mas já foi mais forte, hein? Rapaz... Não, mas foi mais forte. A impressão que eu tenho é que, assim, o torcedor do Flamengo estava comprando... O torcedor do Flamengo estava comprando com o Tite, até por conhecer o Tite, as características dele, a ideia do time vitorioso, do time dos bons resultados, e não necessariamente do time brilhante, do time... Então, só que, assim, é claro que pelo menos isso você vai precisar entregar. Você vai precisar entregar os bons resultados, porque o elenco é muito forte. Você tem um treinador absolutamente competente, a gente sabe que ele é competente. Então, eu não acho que hoje exista o saudosismo de querer ver o espetáculo o tempo todo e tal. Mas, repito, esse resultado, apesar de vitória, não é bom. Então, assim, o torcedor, eu acho que nesse momento, ele quer o bom resultado. Se começar a ganhar todos os jogos no Brasileiro por 1-0 e disparar na liderança... como fez o Botafogo ano passado. E aí, obviamente, se tratando de um elenco como o Flamengo, você não daria margem para uma recuperação de algum rival. Hoje até o Atlético está jogando muito mais bola e tudo mais, mas sem entrar nessa questão de favoritismo ao brasileiro, acho que o torcedor estaria satisfeito. Só que ele está vendo o time perder pontos importantes ou até mesmo ganhar jogos como esse, que não são jogos tem uma positivos. coisa, Jean. Enfrentar os times do Tite, quando os trabalhos estão bem feitos, é uma coisa muito desagradável. Fossem os times do Tite mais antigos, que jogavam menos com bola, quando ele era chamado de empatite ou de retranqueiro, era exagero, ou os times mais bem desenvolvidos, como o Corinthians 2015, ou as duas versões da seleção brasileira. Tanto a de 18, que para mim era pior do que a versão da última seleção brasileira, como a seleção chega na Copa. Né? A seleção brasileira de 18 faz uma eliminatória melhor e uma Copa, para mim, menos consistente. A última seleção, ela vinha crescendo, apesar de ter jogadores jovens que sentiram um pouquinho mais a Copa do Mundo que sentiram os jogadores de 18. Né? Eu acho que o Tite tomou decisões melhores na última Copa que em 18, a decisão do primeiro tempo contra a Bélgica, inclusive dando a escalação antes, colocando o Marcelo lá quando o Felipe Luiz estava jogando bem na lateral esquerda. E aquele primeiro tempo foi crucial para o Brasil ser eliminado, no segundo tempo o Brasil volta bem, não volta. A gente tinha mais controle daquela seleção, mas eu gosto mais do trabalho da última. Mas ambas eram muito desagradáveis de serem enfrentadas. Esse Flamengo, o Flamengo pega um Palestino, pega um Amazonas, é difícil jogar contra. Já que você falou do Palestino, já que você falou do Palestino, agradecendo ao Mauro Naves, que mandou mensagem aqui, tá vendo o programa? Mauro, boa noite. Abraço, obrigado. Mauro. Gol do Léo Ortiz contra o Palestino, não foi no Campeonato Estadual. Isso, bem mas foi na mesma época. Sim. E eu acho que o torcedor quer Mauro. isso. Boa, Mauro. Quer sentir que o Flamengo se impõe. Além de ganhar o jogo, não precisa ser com show, com espetáculo, não é o Flamengo lá Jorge Jesus, mas é o Flamengo que se impõe. O que é uma característica das equipes do Tite. Até porque acho que conseguir os resultados para esse time significa se impor, até porque é natural que os adversários dessa equipe, claro que nem todo mundo vai jogar como o Amazonas jogou hoje, mas A maioria vai. Não sei se como o Amazonas. É que hoje foi muito, né, linha completamente baixa, tirando todo e qualquer espaço, mas assim, são poucos os times que vão subir para marcar o Flamengo lá em cima, para tentar roubar a bola, para tentar pressionando e se impor num jogo contra o Flamengo pela qualidade que o Flamengo tem. Então, quando eu falo do resultado, é claro que eu não estou falando de jogar como, sei lá, é até um exemplo injusto, mas ninguém está falando que basta jogar como o Leicester jogou na campanha do título. E não é isso, né? É que, assim, para mim parece um pressuposto óbvio de que o Flamengo conseguir os resultados significa ele ser melhor do que os adversários nos jogos.
se impor, ainda que sem tanto brilho como o time do Jesus. Só uma coisa, Bertozzi, eu quero te ouvir, mas a gente tem o momento das vaias pro Tite, a gente tem um sobe-som aí no final do jogo, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aí que já chegou pra gente. O torcedor do Flamengo. Os jogadores ali estão aplaudindo e tal, agradecer e tal, não sei o quê. E a vaia e também, claro, vaias ali pro time, etc. E depois o xingamento direcionado ali pro Tite. É um momento, assim, de extrema desconexão entre o que o torcedor espera, o que o torcedor gostaria de ver e o que o técnico está entregando nesse momento. É importante pontuar que a vaia hoje, ela aconteceu na escalação, no anúncio da escalação, como no jogo com o Botafogo. Então, Pro técnico. Né? No momento que termina de anunciar o jogador, o técnico Tite, houve vaias. Então, acho que a palavra desconexão, ela é boa. O ponto que o Jean toca, né, do elogio, que pode ser exagerado, da crítica, que pode ser exagerado, eu acho que há muita desconexão entre a gente e o que o torcedor pensa também, em relação a personagens como o Tite, porque, como cita aqui o Birner sobre as Copas do Mundo, o Tite talvez seja visto como pelo torcedor rubro-negro, não pelo cara de trabalhos sólidos, de montagem de equipes, mas como o cara que perdeu 2 Copas do Mundo. E como um retranqueiro. Também. É isso aí. Também. Então, assim que boa parte da torcida o vê, mesmo não sendo. Ele é recebido pela torcida, por boa parte da torcida do Flamengo, e certamente boa parte dos que estavam no Maracanã hoje, como este personagem. Isso. Embora em vários momentos da carreira dele ele tenha demonstrado que não é esse personagem. Então acho que a crítica parte de um ponto e o torcedor parte de outro ponto. E esses pontos nunca convergiram, né? Então por isso que às vezes o exagero aconteça dos dois lados. Dito isso, eu acho que ele perdeu nos últimos 2 jogos a chance de validar as decisões que ele tomou nas rodadas, nas partidas anteriores. No jogo do Palmeiras, no jogo da Libertadores. Porque já ali ele era questionado de coisas, naquele momento que ele foi perguntado na coletiva sobre essa novidade da ciência no futebol, né, sobre essa coisa nova. Quer dizer, tem algum momento em que a crítica ela é absolutamente sem sentido. Eu acho que nos 2 últimos jogos ele deu muita margem para que algumas críticas façam, não as anteriores, mas críticas novas que venham a fazer sentido, porque o futebol, com todas as decisões que ele tomou, de minutagem de jogador, de decisões de escalação de time, acabassem não vingando dentro do campo. Mas me parece muito claro que o Tite nunca foi abraçado pelo torcedor com a mesma boa vontade que muitos de nós temos com a carreira e com o trabalho. Mas aí tem a ver com o clube, a história, com o técnico. Isso. Porque é óbvio que fosse o Tite retornando ao Corinthians, seria uma outra... Mas isso é normal, né? Também isso por causa da identificação que ele tem com o Corinthians. Então, que lugar... Em qual clube do Brasil ele teria mais dificuldade para se estabelecer e ser querido? Só tem um lugar onde isso é mais difícil do que no Flamengo, que é o Palmeiras. O Palmeiras. É isso. Não tem. Mas essa foi a escolha que ele fez, confiando na própria capacidade daqueles que trabalham com ele, do elenco do Flamengo, aquilo que o Flamengo pode conquistar. Você olha para esse time, olha para esse elenco e fala: aqui eu posso ser muito feliz, independentemente de uma resistência inicial. Os gols, as vitórias, as conquistas se encarregam muito rapidamente de consertar esse olhar, né, que não é